Olá! Vamos falar mais um pouquinho sobre perdão? Eu sei que não é agradável tocar em velhas feridas e falar de quem nos feriu, ainda mais quando não perdoamos. E por isso somos prisioneiros de pessoas e do passado. E quando eu falo do passado, não falo necessariamente de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Pode ser algo recente ou uma situação que enfrentamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, a convivência com alguém que nos agride, ofende e humilha. Pode ser um pai ou uma mãe que, ao invés de cuidar, proteger e amparar, simplesmente abandona, maltrata. Amigos que nos dão as costas na hora que mais precisamos deles, ou que traem a nossa confiança, nos deixando marcas profundas, além de imensos espaços vazios dentro do peito. O espaço vazio do elogio e das palavras de afeto que não ouvimos, dos abraços e da proteção que não recebemos. Os espaços que deveriam ter sido preenchidos com carinho, segurança e confiança. Como podemos preenchê-los? Como nos sentirmos completos? A resposta é perdoando. Meu nome é Vera Sampaio, sou terapeuta integrativa e esse é o Sabedoria de Anciã. A gente leva um bom tempo para entender que cada pessoa tem seu próprio jeito de ser. E todas são livres para pensar, sentir, agir e se comportar do jeito que bem desejarem, inclusive nós mesmos. E cada um oferece aquilo que carrega dentro de si. Você lembra do ditado, não dá para tirar leite de pedra? Pois é, ninguém oferece aquilo que não tem. Então não devemos desejar o amor de pessoas que não sabem amar, que só pensam em si mesmas. Não devemos pedir ajuda de pessoas que impõem condições para nos ajudar, ou ajudam com o único intuito de ficarmos em dívida com elas. Não devemos esperar sinceridade de quem mente para a gente o tempo todo, mesmo quando esse tipo de comportamento vem de pessoas muito próximas, como nossos familiares ou amigos. E na maioria dos casos, mesmo que tenham noção que estão erradas, não pensam em mudar. E nós sofremos, porque acreditamos que com o passar do tempo, elas se tornarão pessoas diferentes. Mas não dá para a gente esperar a vida inteira para isso acontecer, sem nenhuma garantia que isso realmente acontecerá algum dia. Quantos votos de confiança já demos e nos desiludimos? Quantas e quantas vezes quebramos a nossa cara porque não cumpriram suas promessas de mudarem suas atitudes? Quantas vezes nós não enxergamos como a pessoa é de verdade e insistimos em manter uma falsa imagem dela só para não abrir mão de sua presença? Quando é que entenderemos que não está nas nossas mãos modificá-las? Nós não possuímos o poder de modificar ninguém, não importa quem seja, nem o grau de importância delas na nossa vida. Isso é fato. E pensa comigo. Seria justo se modificá-las fosse nossa responsabilidade? Já não é difícil pra caramba mudar a nós mesmos? E a nossa velha e enraizada crença que determinadas situações da nossa vida só mudarão no dia que o outro resolver mudar está totalmente errada. Não dá para dependermos disso. A nossa realidade só começa a mudar quando nós tomamos a iniciativa de transformarmos a nós mesmos. Eu aprendi também que a maior parte da nossa mágoa vem da frustração que sentimos das pessoas não serem do jeito que desejamos. E será que não estamos sendo vaidosos, orgulhosos, desejando que elas se comportem de determinada forma,
pensando unicamente na satisfação das nossas vontades para acariciar o nosso ego? Vê se não nos comportamos exatamente assim. Cobramos carinho e atenção quando estamos carentes, apoio e conselhos quando estamos inseguros. Pedimos que larguem tudo o que estão fazendo e nos façam companhia só porque estamos nos sentindo solitários. E tem que ser na hora e do jeito que queremos. E ainda exigimos que adivinhem se estamos bem ou não. E como na maior parte do tempo não é como desejamos, ficamos com raiva e magoados. E mesmo quando não fazem por querer, fazemos questão de mostrar nossa indignação para que se sintam culpados e se desculpem. É claro que tem pessoas que nos machucam de propósito. E se fazem por querer, você acredita que deveríamos esperar algo diferente delas? Eu disse em um dos episódios passados que não somos culpados por nos ferirem, mas cabe a nós curar as próprias feridas. Não esperar que quem nos feriu de propósito ou não seja o nosso remédio. A responsabilidade por nossos sentimentos e padrões mentais é nossa e não de qualquer outra pessoa. E devemos tratar as feridas com amor e discernimento, e não com pensamentos vitimistas. E mesmo que sejamos uma vítima, isso não resolve a situação. Só nos mantém infelizes e doentes. Lembra, alimentar a raiva só nos envenena. O ressentimento nos corrói por dentro. A tristeza nos enfraquece e paralisa. Quando eu converso com as pessoas e as aconselho a perdoar, a maioria delas me diz que não é justo, depois de tudo que lhes fizeram, ter que ser bonzinhos, boazinhas com a pessoa a perdoando. Olha, perdoar não é sermos bonzinhos com a pessoa, é fazer o que é justo, fazendo um bem enorme a nós mesmos. E quanto àquela história também de não ser justo perdoar, o que não é justo é nos intoxicarmos com todo tipo de sentimento ruim. Perdoar é sermos justos com a gente, é fazer o que é correto. E o que é correto? Correto é curar nossas feridas, conquistar paz de espírito e alegria de viver. Correto é não aceitar todo tipo de pensamento pessimista e de autopiedade que nos mantém estagnados. Justo é não permitir que tais pensamentos controlem nossas emoções e escolhas. É acreditar que temos capacidade de traçar um rumo melhor para a nossa vida. É encontrarmos soluções para desvencilhar o nosso destino daquela pessoa, para não ficarmos mais à dependência dela mudar para resolver o que fazer da nossa vida. Correto é ter bom senso, amor próprio e autoestima. Saber que merecemos amor e respeito. E que maus tratos e agressões não são normais e não devem ser aceitos. Assim como correto é não supervalorizar os acontecimentos tristes, não considerá-los os mais importantes da nossa vida e não dar a eles o poder de definirem o nosso destino. E sim, valorizar os momentos bons, as pessoas que amamos e que nos amam de verdade. Por isso, perdoar diz respeito a nós e não ao outro. É pensar no nosso bem. Diz respeito, inclusive, à nossa saúde mental, emocional, espiritual e física. É também encontrar um meio de conviver em harmonia com as pessoas. Agora, se já tentamos de tudo e não houve mudança da outra parte e a situação se tornou insustentável, talvez a única opção seja mesmo o afastamento. Principalmente quando há abuso, agressão física, verbal ou psicológica. Aí, devemos entender que esse é um traço da personalidade da pessoa, é do caráter dela, e não há nada que nos obrigue a conviver com alguém assim. É claro
que em situações onde esses fatores não estão presentes, o melhor caminho é sempre o bom e velho diálogo. E tem uma coisa bem interessante que eu percebi. Nós temos facilidade em perdoar situações que já alcançamos um certo nível de compreensão sobre elas. Como, por exemplo, entender que as pessoas não têm obrigação de fazer tudo o que a gente quer. E, ao mesmo tempo, ter uma dificuldade tremenda em perdoar alguém que traiu nossa confiança porque não entendemos as razões que a levaram a agir assim. Percebi também que às vezes o que a gente reluta em perdoar nem é bem a pessoa. Na verdade, sentimos raiva do mundo por achá-lo um tanto injusto, raiva da vida pelo que nos aconteceu, porque achamos que viver é sinônimo de sofrimento ou que todas as pessoas são falsas e egoístas. Culpamos até a nós mesmos, porque achamos que de alguma maneira somos os responsáveis pelo que nos aconteceu. A gente fica se perguntando: por que fez isso comigo? Por que fulano ou fulana me trata desse jeito? Será que eu mereço tudo isso? Quando ele ou ela vai mudar? E procuramos justificativas para o que nos fizeram. Às vezes, algumas respostas são bem simples. Eles fazem o que é próprio deles fazerem. Algumas escolhem ser egoístas, outras escolhem ser manipuladoras, agressivas, outras ainda escolhem ser calculistas, falsas. É bom sabermos que o que o outro fez ou faz é de responsabilidade dele. Ele não se tornará uma pessoa melhor só porque a gente quer ou porque sabemos ser o correto. Mas o que nós escolhemos fazer e que tipo de pessoa queremos ser é importante e faz toda a diferença na nossa jornada. Se escolhemos odiar, nos vingar ou ficarmos deprimidos, nos lamentando por não ser como sonhávamos e ficarmos olhando passivamente a vida passar, vivendo do passado, presos a situações e pessoas que não mudam nunca, é de nossa responsabilidade e viveremos as consequências disso. Se conseguirmos perdoar e viver com o coração leve e a mente aberta, fazendo o melhor que pudermos, com certeza seremos mais felizes. Somos responsáveis pelo nosso destino. Algumas pessoas acham que perdoar é dizer amém para tudo que nos fazem, e não é nada disso. Perdoar é entender que se os outros erram, nós não precisamos fazer da nossa vida a extensão dos erros deles. Não devemos validar os seus equívocos. Cabe a gente colocar limites às ações deles na nossa vida. Expressar com clareza como nos sentimos, o que permitimos e o que não permitimos que nos façam. Assim como as pessoas também precisam colocar limites às nossas ações. Todo dia temos a oportunidade de aprender respeito, tolerância, empatia e principalmente perdão. Somos ensinados a perdoar desde que éramos bem pequeninos, quando aprendemos a desculpar pequenas atitudes como desculpar uma coleguinha de classe que nos puxou o cabelo, um primo que não quis nos emprestar o brinquedo preferido dele. Enfim, todo dia desculpamos alguém por algum motivo. Alguém que foi grosseiro com a gente, que fez algo que não gostamos, e nem suspeitam que ficamos com raiva ou sentidos. Só que nós também agredimos com palavras e gestos, até sem perceber, e não nos desculpamos. E o duro é que não temos a mínima ideia de quantas pessoas sentem mágoa da gente sem que saibamos. Nem nos lembramos mais delas, mas elas se lembram muito bem da gente, porque não nos perdoaram ainda. Nós prestamos atenção só quando nos machucam. Nosso mundo possui tanta
tantas distrações que não paramos para prestar atenção nos nossos atos. Falta humildade para admitir a nós mesmos que também falhamos com os outros. E um dos problemas que temos é que nos magoamos por qualquer motivo. Nos magoamos quando não nos dão atenção, quando não nos valorizam ou não elogiam o que a gente faz, quando não concordam com nossa opinião. Se essas atitudes vêm de pessoas desconhecidas, nós costumamos até deixar para lá. Logo esquecemos, mas quando vem de pessoas que temos vínculos afetivos, isso muda completamente de figura. Acredito que é assim porque com elas possuímos uma história, laços afetivos, compromissos, além dos papéis que representamos uns para os outros, como o papel de mãe, filho, papel de amiga, avó, namorado, esposa. Cada papel possui funções pré-determinadas a serem desempenhadas e bem definidas. A questão é que não somos uma máquina ou um software, um programa de computador que fará só o que foi programado para fazer. Cada um de nós é um ser único, com suas próprias ideias, com seus próprios sentimentos, preferências e conceitos. E o problema começa quando esquecemos esse detalhe importante e apenas cobramos que cada um cumpra o seu papel e não faça nada além disso. E quando alguém faz algo que não condiz com o seu papel, com o papel que representa, acaba ferindo alguém. Por exemplo, nem toda mãe é amorosa, compreensiva, presente. Nem todo parceiro ou parceira é confiável, fiel. Nem todo filho ou filha é grato, carinhoso com os pais. Atrás dos papéis está um indivíduo em evolução, fazendo escolhas todo o tempo. Ora fazendo escolhas corretas, ora equivocadas. Ora magoando, ora sendo magoado. Cobrando e sendo cobrado, a fazer o que se espera dele. Sabe, somos demasiadamente frágeis e tão imaturos ainda. Por causa dessa imaturidade, nos tornamos dependentes emocionais. Somos dependentes da atenção, carinho e incentivo e apoio dos outros. Como não racionalizamos nossos dilemas e damos só vazão às emoções, nos magoamos por qualquer razão. Por isso é urgente a necessidade de ganharmos conhecimento para lidarmos melhor com as interações interpessoais e encontrarmos as melhores soluções para cada situação que enfrentamos. O conhecimento nos amadurece e ensina a sermos mais razoáveis. Uma coisa é certa, todos nós erramos e ainda erraremos muito, faz parte do nosso aprendizado. Não dizem que errando que se aprende? E cabe lembrar que esse ditado não vale só para a gente, não. Ele cabe para todo mundo. Todos nós fomos matriculados na mesma escola da vida. E uma das principais matérias da grade curricular é o perdão. E para quem acha que já sabe tudo, que já aprendeu tudo que precisava aprender, se isso fosse realmente verdade, já não estaria mais nesta terra. Por que estaria aqui em um mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas em estágio evolutivo? Então, bora aprender junto a nos tornarmos pessoas melhores, mais humanas. É claro que cada um no seu ritmo, só não vale ficar estacionado. Cada um fazendo a sua parte. Não adianta cobrar que os outros mudem se nós mesmos não corrigimos nossas falhas de conduta ou caráter. Todos os dias temos a oportunidade de fazer a mudança que desejamos na nossa vida. Tudo que nos acontece nos coloca no caminho do crescimento e do desenvolvimento humano. Essa será a nossa maior conquista. Por isso, em toda e qualquer situação, devemos nos perguntar: o que essa situação está querendo me ensinar? O que a vida está querendo me mostrar? Onde estou errando? Onde as minhas atitudes estão me levando?
Essa postura ajusta os nossos passos na direção da realização dos nossos objetivos. Eu sei que faltou eu abordar aqui as situações que envolvem atos de grande violência, considerados por muitos como imperdoáveis. Essas situações complexas necessitam da orientação e acompanhamento de um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria. O que posso dizer apenas é que, do mesmo jeito que nos casos que comentei, não se trata apenas de perdoar o agressor, mas de perdoar a vida, o mundo e a si mesmo. Não devemos mais permitir que quem nos feriu seja protagonista da nossa história, que continue roubando a cena principal. Devemos assumir o roteiro e a direção da nossa história, e que ela seja de conquistas e de sonhos realizados, e principalmente que tenhamos para com os outros as atitudes que gostaríamos que eles tivessem com a gente. Atitudes como sinceridade, parceria, generosidade, lealdade, e que as tratemos como gostaríamos que nos tratassem, com amor e respeito. E foi pensando assim que eu decidi compartilhar com você as minhas experiências e reflexões sobre o perdão. Eu espero ter te auxiliado a cortar os laços com os velhos ranços do passado e oferecido uma nova base de conhecimento que te ajude a construir um caminho de paz, um caminho de harmonia, amor e relacionamentos saudáveis. Mas esse tema não terminou ainda. Sabe por quê? Faltou eu falar sobre as dificuldades de pedir perdão e perdoar-se. Mas eu deixei essa parte para o próximo episódio, que aliás será o último. E quero te reencontrar no encerramento da série. Mas até lá, vou te pedir para compartilhar esse conteúdo e deixar um comentário lá no Instagram. Te agradeço por me acompanhar até aqui, mas não perde o fechamento da série, hein? Até lá!